os impactos do uso de agrotóxicos na saúde pública, o uso de alimentos transgênicos e as experiências de agricultores regionais com a agroecologia são assuntos que vão estar em pauta na Univale Itajaí. Pesquisadores, especialistas e profissionais vão estar reunidos no dia 16 de agosto no primeiro seminário de extensão Educação para a Transformação, Meio Ambiente e Saúde. Os detalhes sobre o assunto a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Junilgen. Boa tarde, Elisa. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe conosco do programa através das redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como @VivaVozUnivale, também no Facebook /VivaVozUnivale. E se você tiver sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. No programa de hoje nós estamos recebendo a professora Márcia Marian Vieira. Ela é doutora em Química Orgânica, responsável pelo Laboratório de Química Orgânica aqui da Univale e é coordenadora do projeto de extensão Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero aqui da Univale. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço, Elisa. Obrigada de estar aqui também. E junto com ela, nós também estamos recebendo a Maria Paula Perucci, que é acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária, que participa também do projeto de extensão, né, Maria? Bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Bacana. Bom, então a gente quer entender um pouco melhor esse evento que vai acontecer aí no dia 16, que é esse primeiro seminário de Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da proposta em si, de que forma esse seminário acredita que vai poder gerar essa transformação, quais são os caminhos que vocês vão trilhar para chegar a isso, professora? Na verdade, Elisa, o projeto é que é uma proposta de transformação, né? E como o projeto já tem 1 ano e meio, a gente já está conseguindo atingir esses objetivos realmente com o nosso público-alvo, que são as mulheres agricultoras aqui do município de Itajaí. E ela já tem algumas que já estão fazendo esse processo de transição, que a gente chama, passando da agricultura convencional para uma agricultura mais sustentável. E a nossa ideia na organização desse evento foi para a gente possibilitar uma discussão também no meio acadêmico. Então, poder levar os estudantes da universidade, a comunidade de uma forma geral, né? Porque a gente já tem uma discussão muito forte junto com o nosso público-alvo, que são as mulheres agricultoras, os nossos parceiros, os nossos bolsistas, a equipe em geral. Mas a gente queria poder compartilhar isso com uma comunidade maior, assim. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa organização e trabalhar em cima dessas temáticas. Na verdade, nesse seminário a gente vai estar abordando meio ambiente e saúde. A gente não conseguiu dar conta de abordar também gênero, porque ia ficar muito extenso o seminário e já vai ser tarde de noite, então vai ser 2 temáticas que vão ser bem discutidas e com pesquisadores bastante renomados. Você falou que é o projeto que transforma, né? E como ele consegue integrar essas mulheres para que elas sejam transformadas e tenham as suas vidas transformadas? Então, isso não é fácil, isso é uma proposta bem difícil, né? Mas a gente consegue trabalhar numa metodologia, assim, bem integradora, realmente. Então, desde o início, a gente vem apresentando para essas mulheres, as problemáticas que têm relacionadas ao agrotóxico e à saúde das suas famílias. E como a mulher, realmente, ela sempre está mais preocupada com o fator emocional e cuida realmente da família, né? Tem aquele todo carinho de cuidar, então ela já começou a se preocupar em querer fazer essa transformação. E de que maneira? Mudando a maneira de produção. Então, produzindo um alimento com qualidade, um alimento limpo, e assim poderia levar para suas mesas, e isso se transforma também em saúde, né? Então, deixar de comprar remédio e comprar realmente alimento com qualidade. Essa é a ideia. Legal. Maria Paula, eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação nesse projeto. O que você faz lá? Como é a tua vivência? Como o nome do projeto diz, né, Educação para a Transformação, é importante destacar que a transformação, ela primeiro veio na equipe, né? Na transformação de ideologia sobre agricultura, modo de alimentação da sociedade atual. Então, a partir disso e das oficinas, o contato com a agricultora, com as agricultoras de Itajaí, né, ele veio a transformação completa nos hábitos. Então, cada uma
Eu falo, né, o meu exemplo, levo para casa aquilo que eu aprendo com as mulheres do projeto, aprendo com a formação. Então, ele é um projeto que ele transforma o público-alvo do projeto, as bolsistas, o meio acadêmico estamos lidando, é uma experiência maravilhosa. Exatamente qual é o teu papel ali, como é que você pratica? Eu faço ali as oficinas, né? Nós fazemos todo o suporte para que aconteça. Então, e o nosso principal objetivo é dar alternativas para elas, né? Então, o agrotóxico, não, tem uma alternativa saudável que vai fazer bem para você, enquanto você está trabalhando na tua horta, no teu cultivo, vai fazer bem para quem compra o produto. Então, o nosso papel como acadêmico no projeto é você pegar a produção científica que está sendo elaborada em volta dos orgânicos e levar isso para a comunidade, né? Através da extensão. Então, pega todo aquilo que está sendo produzido com os professores, que já temos aí, né? Vários conhecimentos e não deixar só aqui dentro dos muros da universidade, né? Levar para elas também, que isso nos retorna de uma maneira na alimentação depois. Legal. Então, na verdade, assim, só para complementar, né? Você falou qual é o papel da Maria Paula. Maria Paula, como eu falei, ela entrou como voluntária no projeto, foi uma iniciativa dela, ela veio procurar a gente. E a Maria Paula, ela já tinha interesse nessas temáticas, ela já vem participando de vários eventos relacionados à agricultura orgânica, à aprendizagem na parte de compostagem, e isso ela está contribuindo muito, assim, ela está agregando demais dentro do projeto, né? E exatamente por isso que eu acabei convidando ela para participar junto comigo, porque eu sabia do conhecimento dela. Legal. E voltando a falar sobre o evento, vai acontecer no dia 16 de agosto, e na programação tem muitas palestras e tudo mais. Como que vocês organizaram essa programação? Quais foram os critérios para a escolha dos temas que vão ser abordados? Então, eu já, há algum tempo, assim, eu já venho trabalhando nessa área, né? E participando de alguns eventos, de simpósios, de congressos, de seminários. Então, a gente acaba conhecendo as pessoas que também trabalham nessa área e criando afinidades. Então, já tenho uma lista, assim, de colegas meus que trabalham e são direcionados para isso. E quando eu pensei em trazer exatamente esse seminário para dentro da Univale, exatamente pensando, assim, que muitas vezes é difícil para o nosso aluno poder participar de congressos, porque são caros. Então, eu falei, eu quero oportunizar isso para eles aqui dentro. E aí, a gente criou essa ideia dentro do projeto, a equipe do projeto, e começamos a desenvolver, né, e amadurecer isso. E aí eu comecei a entrar em contato com os colegas que eu conhecia e convidar, e todos se disponibilizaram. Não teve nenhum que negou e falou que não viria, né? Então, convidei uma professora da Universidade Federal de Pelotas, que é uma médica que trabalha nessa área, que faz a relação dos agrotóxicos com a saúde das pessoas. Então, ela vai estar participando. Uma outra colega da Universidade da UFSC de Curitibanos. Então, todos que eu convidei, assim, aceitaram participar. Então, e todos são relacionados exatamente às temáticas do nosso projeto, que é trabalhar com agrotóxicos e com a saúde, né? Então, acho que vai ser bem, assim, e como a gente sabe que essa é uma temática que é bastante pesada e difícil de a gente ficar ouvindo, pelo menos é a sensação, a percepção que eu tenho quando eu vou nos congressos, que a gente fica bastante indignado de saber que o nosso país é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? A gente fica muito indignado como que isso é possível, o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, eu resolvi trabalhar em 2 blocos nesse seminário. Então, onde vai estar sendo apresentados todos os impactos dos agrotóxicos, e no segundo bloco a gente entra também com relatos de experiências dentro da agroecologia. Então, para a gente ver que existe uma possibilidade e um caminho que é diferente, né? Legal. Então, vai ter um colega nosso que é o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu, que vai estar falando, por exemplo, de agroecologia e segurança alimentar. Então, tipo, no segundo bloco, então, vai dar uma aliviada, a gente vai conseguir respirar, né? Não vai ficar aquela coisa só coração apreensivo de tantos problemas que a gente tem, né? O bloco da esperança. Existe no fundo do poço, né? Márcia, você falou, o conceito-chave é a agroecologia, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, o que diferencia a agroecologia de outras práticas agrícolas, por exemplo.
Então, eu vou, na verdade, fazer essa tentativa, né, de explicar. Eu sempre penso assim, que é um processo de trabalhar com uma agricultura limpa, uma agricultura sustentável mesmo. A agroecologia, além de ela dar bastante enfoque nesse aspecto, assim, de você trabalhar com alternativas que tenham próximas à sua propriedade, né, de adubos alternativos, por exemplo, usar folhas, usar o que você puder, assim, resíduos de alimentos, fazer compostagem, etc., para evitar que o agricultor fique naquela dependência de ficar comprando insumos, comprando agrotóxico, além de ele estar se contaminando, ele contamina todo o ambiente, né? Então, a agroecologia ela te dá realmente alternativas. E ela, além disso, por isso que eu gosto de trabalhar bastante com essa temática, é porque ela valoriza a família, né? A agricultura familiar. Então, ela vai dar mão de obra para o teu filho, para o teu irmão. Isso a gente tem presenciado dentro do nosso projeto também. Uma das mulheres agricultoras que está participando e que já está produzindo alimentos orgânicos, né? E eu fui visitar ela faz 15 dias agora e eu tive a oportunidade de presenciar isso e eu fiquei muito feliz. É que, além de ela participar do projeto, eu sabia que ela já estava produzindo, né? Mas a gente não tem noção da dimensão disso. E quando eu cheguei na casa dela, ela começou a me levar. Professora, vamos ver agora a horta do meu irmão, a horta da minha vizinha. Então, na verdade, é uma família muito grande e ela está multiplicando isso. Então, isso é agroecologia também, né? A gente poder agregar outras pessoas também nesse trabalho. Gostaria que a Maria Paula pudesse complementar isso. Claro. A agroecologia, ela se opõe, né, também, principalmente à agricultura convencional que temos hoje, porque nós usamos as interações da natureza ao favor do nosso cultivo. Então, você não vai matar uma praga. Na agroecologia nem existe o termo praga. A praga, ela vai te ajudar, porque ela pode ser o predador, né, de outro organismo que está ali influenciando. Então, nisso, você substitui o agrotóxico. Você usa aqueles recursos naturais que a natureza pode te oferecer para nos favorecer. Então, é uma relação harmônica. Não equilíbrio, é algo, né? É um equilíbrio. É o equilíbrio mesmo que a gente busca, assim. Você sempre se interessou por agricultura? Quando você entrou na universidade, você já tinha essa noção? Ou você conheceu aqui dentro e resolveu, não, vou participar? Então, isso é uma coisa que eu já tenho comigo faz algum tempo, com grande influência de um irmão meu, né, que ele é biólogo, então ele sempre veio pesquisando alternativas. E aí deu um clique inicial de que a agricultura é algo que todo mundo precisa se manter informado e precisa saber o que está acontecendo, porque não é uma crise ambiental. Todo mundo se alimenta, todo mundo come. É a base da nossa vida. Então, a partir de que eu percebi isso, que, nossa, né, a alimentação nossa é a nossa base para tudo, todo mundo deveria se preocupar. Então, quando você começa a pesquisar um pouquinho sobre a sua alimentação, você fica chocado. Fica, nossa, eu preciso fazer uma mudança. Então, né, como eu já assim, entrei no meio acadêmico, vou aproveitar disso, né, para ajudar outras pessoas e a mim mesmo, né, principalmente. Legal. Você puxou uma das palestras com o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu, né, que ele fala exatamente sobre agroecologia e segurança alimentar, né? Vamos entender um pouco melhor essa ideia? O que seria a segurança alimentar? É exatamente isso que a gente estava falando mesmo, assim, é você poder comer um alimento que você tenha confiança, porque quando a gente vai para essa área nutricional, por exemplo, né, aí tem toda uma pirâmide que te indica que tu tem que comer frutas, tem que comer verduras, mas que tipo de frutas e verduras você está colocando na sua mesa hoje, né? Então, você precisa ter realmente segurança alimentar nesse aspecto. Então, eu saber que eu vou comprar uma alface que ela vai me trazer benefícios para a minha saúde e não uma alface que vai estar contribuindo com doenças. Então, tem que ter essa diferença e eu tenho que ter entendimento em relação a isso. Então, eu acho que isso é muito forte, assim, é muito importante a gente fazer essa relação, assim. Eu sou muito preocupada realmente com isso, por eu ser química. Então, eu sei o quanto o químico é muito prejudicial. Interessante, né? Inclusive a tua visão, claro, com certeza. E como nós, né, leigos, nós podemos estar buscando essa segurança alimentar no dia a dia, porque não é fácil você ir para o mercado, você saber o que você está comendo, né, nos rótulos, até mesmo os alimentos orgânicos têm sido muito questionados. O que nós podemos fazer? O consumidor mesmo, nós né, consumidores. Então,
assim, uma indicação, e é o que eu procuro fazer, né, como mãe de família também, eu procuro feiras, na verdade, que possam estar me oferecendo esse tipo de alimento, que seja um alimento mais limpo, um alimento orgânico, que a gente chama. Nos supermercados, é claro que a gente já está tendo mais diversificação. Entretanto, sempre é muito caro e acaba deixando a gente mais afastado, né? O consumidor acaba, às vezes, não tendo acesso por conta do preço. Mas isso é uma coisa também que a gente vem trabalhando no decorrer desses anos, trabalhando nessas áreas e desmistificando mesmo essa ideia, assim, de que o alimento orgânico tem que ser caro. Ele não tem que ser caro, né? A gente consegue, eu que consigo, às vezes, ir direto ao produtor, às vezes a gente compra um alimento muito barato, porque, na verdade, o custo da produção do alimento orgânico ela é mais baixa do que o outro alimento convencional. Mas, exatamente, existe uma cultura e um capitalismo por trás de tudo isso que não incentiva, né, a venda do alimento orgânico. Nós estamos falando hoje sobre o Seminário de Agroecologia que vai acontecer aqui na Univale no dia 16 de agosto. Depois do intervalo, tem mais VV para você. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje nós recebemos a professora Márcia Marian, que é coordenadora do projeto de Extensão e Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero, que vai acontecer aqui na Univale, um seminário no dia 16 de agosto, e também a acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária, Maria Paula Perucci. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre todas as práticas que podem prejudicar a nossa saúde, principalmente em relação à alimentação. E aí entrou a questão dos agrotóxicos. Professora, nós gostaríamos que você explicasse um pouquinho melhor como esses agrotóxicos vão impactar tanto na nossa saúde, quanto na nossa alimentação e no meio ambiente. Então, assim, eu realmente acredito, né, que eles influenciam muito, porque esses tipos de químicos, eles afetam direto o sistema nervoso central, então eles estão muito relacionados a doenças como Alzheimer, mal de Parkinson, claro, esses cânceres todos que estão aparecendo por aí, principalmente os agricultores que trabalham diretamente, assim, então, exatamente na época que tem a produção, que é a alta produção, que eles estão utilizando os agrotóxicos, então, como afeta direto o sistema nervoso central, o maior índice de suicídio, né? Suicídio, tá certo. Então, acontece muito, assim, de eles acabarem, e daí as pessoas, às vezes, relacionam a outras coisas, mas, na verdade, eu escutei uma entrevista de pesquisadores da Brasco, mostrando assim os resultados das pesquisas e confirmando, né, que essa relação está diretamente relacionada aos agrotóxicos. Então, é bem grave mesmo, assim. Infelizmente, eu acho que ainda deveria ser muito maior assim, o tipo de pesquisa relacionada a isso, mas ainda, eu acho que ainda é muito, muito modesto, né? No Brasil, existem alguns grupos que estão trabalhando nessas temáticas. E o que pode ser feito para minimizar esses efeitos, né? Todas essas pesquisas estão indicando o quê, professora? Então, estão indicando todos os prejuízos que estão ocasionando tanto ao ambiente quanto às pessoas. E, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero otimista e eu vejo que a alternativa realmente é voltar a produzir como se produzia antigamente, sem a utilização de agrotóxico. Agrotóxico, no meu ponto de vista, assim, não tem um limite que seja adequado. Porque se você já tem que usar, quando você vai usar agrotóxico, né, que eles utilizam na agricultura, você tem que usar todos aqueles equipamentos de proteção, é porque não te faz bem. E como que você está colocando esse tipo de produto no alimento? Né? E aí, existem algumas conversas assim, dizendo que se você fizer isto ou aquilo, você vai tirar o agrotóxico, você não tira o agrotóxico. Não existe essa possibilidade, né? Porque a maioria desses compostos, eles não se degradam no meio ambiente ou demoram muitos anos para se degradar, eles são extremamente persistentes e quando nós nos alimentamos com essas substâncias, eles ficam na gordura do ser humano. Né? Então, você também, é difícil o processo de eliminação. Então, por isso que eu já escutei, já estudei também, já fiz pesquisas relacionadas, mas quando uma mulher, por exemplo, fica grávida e depois ela transfere através da placenta para o seu bebê, então é uma situação também bastante grave, porque as crianças já estão nascendo com uma concentração de tóxicos bastante grande, né, desses agrotóxicos, e por isso que já nascem com vários tipos de doenças e várias coisas, né?
de deficiências, às vezes, no organismo. E também, outra coisa que é importante de a gente pensar é as mães que têm que amamentar, né? Então, tem todo um incentivo na amamentação e o leite é um alimento que tem gordura. Então, ali nessa gordura tem uma grande concentração do agrotóxico. Então, tem um médico de Mato Grosso também que fez uma pesquisa extremamente importante que ele mostra exatamente essa relação, né? De as crianças estarem se alimentando com uma coisa que não é boa. Então, o que a gente tem que fazer? Não se alimentar com esse tipo de coisa, ou não utilizar. Claro que é difícil. Está sendo um processo bastante longo, assim, a gente conseguir essas mudanças, né? Porque são muitas coisas envolvidas. Aproveitando só que a professora falou sobre as pesquisas, né, que estão sendo feitas para falar sobre agrotóxicos, e dentro da agroecologia, tem tido alguma pesquisa em áreas específicas? Elas estão tendo avanços? Então, é importante destacar, quando a gente fala de agrotóxicos, que, assim, 2 pontos. Lembrar sempre que, depois das guerras mundiais, sobraram, né, vários insumos que foram utilizados para bombardeio, baseados em nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que se entende que é o principal adubo da planta, porque a planta, igual o corpo, ela precisa de todos os nutrientes. Então, já imagina que isso veio de um excedente bélico. Então, a gente já imagina, já não tem como associar com uma coisa boa para o nosso organismo. E depois, também não tem como desassociar o agrotóxico ao modo de produção hoje. As monoculturas, porque isso é um desequilíbrio da natureza. Então, ao você plantar tudo de apenas uma espécie, você está desequilibrando. Porque ninguém entra numa floresta aqui na Mata Atlântica e vê só um tipo de espécie plantado tudo, igual as nossas plantações de soja e de milho, que por muitas vezes ainda são transgênicos. Muito então, bem. Não podemos desassociar os agrotóxicos desse modo de agricultura também mundial, né? Que hoje tem no mundo inteiro por vários motivos. E a agroecologia, ela vem contra isso. Porque ao estabelecer as várias espécies em uma relação de harmonia, você não vai precisar matar aquele bichinho que está ali, porque a própria natureza dá conta disso. Os agroecólogos, eles falam que os primeiros 2 anos de plantação são apenas para o equilíbrio da natureza. Então, tu vai fazer uma plantação, tu vai ter uma horta agroecológica, mas pode esperar um tempo que até a natureza se regular, vai acontecer. Porque isso, né, e vai acontecer através do grau de resiliência, né, que é a capacidade que a planta e o animal têm de resistir às mudanças ali, e aí até chegar ao equilíbrio. Então, nesse equilíbrio harmônico, ele elimina tudo isso que nós nos intoxicamos. Vamos ter essa esperança que o planeta ainda tenha condições de fazer, né, esse movimento contrário. Agora, você falou uma coisa bem importante, né, Maria Paula? Os alimentos transgênicos, né? Isso. E dos transgênicos também estão na pauta do evento aí do dia 16, né, professora? E, enfim, qual a importância das pessoas saberem sobre a existência de transgênicos nos produtos alimentícios em geral, né? Porque um fato bem importante que aconteceu agora há pouco é esse projeto de lei que está transitando na Câmara, vocês devem estar acompanhando, que propõe que os produtores agrícolas fiquem isentos de indicar no rótulo a presença de transgênicos quando os ingredientes geneticamente modificados não ultrapassem 1% da composição. Vou puxar para a professora da Química, né? Esse 1%, isso realmente é porque é uma quantidade mínima, aceitável, ou, como você falou agora há pouco, não tem limite para o agrotóxico? É a mesma coisa com os transgênicos? Eu continuo, assim, afirmando que não tem limite, né? E, na verdade, quando foi desenvolvido essas sementes transgênicas, elas já foram desenvolvidas exatamente para elas estarem associadas ao consumo do agrotóxico. Então, é a própria indústria que produziu esse tipo de sementes já para poder vender cada vez mais agrotóxicos. Então, na verdade, essas políticas que estão sendo desenvolvidas aí, sempre defendendo esse lado do agronegócio, né? Que, infelizmente, eles acabam estimulando e bancando os deputados e políticos e etc. Então, exatamente por isso que eles acabam defendendo e estão falando da extinção dos rótulos, né? Mas a gente realmente é bastante contra isso e tem que defender também e tem que alertar as pessoas, né? Porque tudo que é transgênico é tão ruim quanto pensar em agrotóxico.
Tudo isso vai ser discutido, então, no evento do dia 16. Vai ser discutido, sim. Pessoal. Vai ser discutido. E quais são os especialistas que vão estar no evento? Porque vão ter especialistas de diversas áreas que vão debater em mesas redondas quais são os principais temas para o pessoal de casa entender um pouco. Então, vamos falar um pouquinho do nosso cronograma do dia 16, né? A abertura do evento vai ser às 13 horas, vai ter um momento cultural, vai ter a Feira Solidária, que vai estar acontecendo na frente da biblioteca, exposição de sementes crioulas também. A gente também convidou algumas mulheres que participam do projeto e estão produzindo já os alimentos sem agrotóxicos para estarem fazendo uma feirinha. Então, vai ter todo esse movimento que vai estar acontecendo no mesmo dia. E dentro do Teatro Adelaide Conder, a partir das 13h30, vai ter uma abertura do evento. E, na sequência, então, vai ter a primeira palestra, que é com a professora Sônia Rez, da UFSC de Curitibanos. E ela vai fazer a abertura desse evento falando de saúde e ambiente. E eu já conheço as temáticas que ela debate e ela é muito forte nessa parte dos agrotóxicos, né? Ela faz todo um estudo e levantamento dos agrotóxicos que estão sendo os mais utilizados no Brasil e em que plantações, né? E aí, depois, na sequência, já entra a palestra 2, que é Impactos do Uso de Agrotóxicos na Saúde Pública, com a doutora Neice Faria, da Universidade Federal de Pelotas, seguida da palestra 3, que é Cooperativas Populares e Autogestão, com a professora Valesca, da UFSC de Florianópolis. E, após essas palestras, a gente vai fazer uma grande mesa redonda, que vai estar participando os 3 palestrantes da tarde e mais 3 professores convidados aqui da Univale que vão estar fazendo um debate sobre essas temáticas que foram discutidas. Aí a gente faz um coffee break, um intervalo, e na sequência a gente entra com o bloco B, que aí vai ser as palestras da noite. Posso falar dessas também? Temos só mais um minutinho. Sim. Então, a palestra 4 daí é essa da agroecologia e segurança alimentar, uma experiência dentro da agroecologia, que vai ser um agricultor que vai estar falando, e para fechar o evento vai ser um médico da UFSC também que vai estar vindo falar sobre agrotóxicos e transgênicos e os impactos da saúde, que é uma palestra também extremamente importante. E a gente faz o fechamento com essa última palestra. Márcia, eu sei que é um evento bem direcionado, mas é aberto ao público? Como faz para as pessoas que têm interesse para participar? As inscrições estão abertas no site da Univale, né, /eventos. E aí é só ir lá no link de meio ambiente, vai estar lá disponível o primeiro seminário de extensão e todos são convidados, quem tiver interesse, né? Qualquer pessoa que tiver interesse, nutricionistas, professores, alunos, comunidade em geral que tem interesse nessa temática pode vir participar, o evento é gratuito, né? E a gente ainda tem bastante vagas. Muito bom. O evento é aberto para todos que se alimentam, né? Opa! Então, todos. Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Então, a gente conversou com a professora Márcia Marian Vieira e também conversamos com a acadêmica de Engenharia Ambiental Sanitária, a Maria Paula Perucci, ambas envolvidas aí nesse evento bacana, no primeiro seminário de extensão, Educação para a Transformação, Meio Ambiente e Saúde, então, dia 16, tá combinado, então. Obrigada, menina. Agradecemos a oportunidade de vocês nos convidarem. Isso aí. Fechamos por aqui, então, né, Juni? É isso mesmo, prof. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram acompanhando mais um Viva Voz. Até o próximo programa.